Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Vamos iniciar mais uma webinar. A nossa webinar de hoje é para a gente falar como as escolas públicas e as escolas privadas estão lidando com as aulas virtualizadas. Meu nome é Paula, eu trabalho no EAD aqui da Univates, tá? Em seguida, eu já vou passar aqui, a minha carinha já vai deixar de aparecer e vai aparecer o Tiago. O Tiago é nosso convidado para a webinar de hoje. Ele é diretor de uma escola privada, que é o Colégio Gaspar de Venâncio Aires, aonde também é polo EAD da Univates, tá? As nossas duas outras colegas aqui da webinar, que é a Regiane e a Caroline, elas vão falar a perspectiva das escolas públicas, tá? Então eu já vou passar a palavra para elas. Meninas, por favor, se apresentem e podem iniciar aí com o contexto de vocês. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Caroline. Há mais de 20 anos eu dou aula. Nesses últimos 5 anos eu atuo na Coordenadoria Regional de Educação como assessora pedagógica, hoje articuladora do ensino fundamental. E é um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias sobre educação num momento tão atípico das nossas vidas. Boa tarde, eu sou a Regiane, articuladora do ensino médio do Departamento de Educação na 3ª Coordenadoria Regional de Educação. A nossa proposta hoje é falar da escola pública estadual. Boa tarde, eu sou o Thiago Becker, diretor do Colégio Gaspar Silveira Martins de Venâncio Aires, e hoje eu vou falar um pouco de como estão funcionando as aulas em ensino domiciliar em nossa instituição. Bom, eu acho que, primeiramente, a gente tem que lembrar que, desde que a escola é escola, a nossa rotina de educação sempre esteve vinculada ao ensino e aprendizagem e trocas de experiências presenciais. Eu acho que é o primeiro momento, ou a gente nunca pensou que a gente passaria por um momento de suspensão de aulas tão longo, né? Tradicionalmente, sempre quando a gente suspende a aula por algum motivo, são poucos dias e a gente recupera esses dias de uma forma presencial. Nesse sentido, as ações do governo do Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, visam como primeiro momento a preservação da vida e, posteriormente, garantir, então, a aprendizagem dos nossos alunos de uma forma saudável. De uma maneira geral, a Coordenadoria Regional de Educação, ela atua aqui na região em 32 municípios, temos 86 escolas, 1.500 alunos, 1.500 professores, quase 1.600 e cerca de 20 mil alunos. Então, nesse contexto, o desafio do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso desafio como educador, foi criar uma estratégia onde a gente seguisse essas orientações de saúde pública, garantindo que esse vínculo pedagógico permanecesse. Então, gente, é o momento de uma ressignificação da escola. Nesse sentido, desde o dia 19 de março, os professores estão em casa trabalhando com metodologias de aula programada. Essa é uma das ações que o governo vem fazendo. Então, são cerca, assim, contando superficialmente, tirando alguns feriados e finais de semana, a gente tem cerca de 30 dias letivos já em suspensão. Além da metodologia de aulas programadas, os professores da rede estadual de educação participam de um curso de formação que é dividido em 2 módulos. O primeiro módulo foi uma discussão de currículo já realizada. O segundo módulo, a primeira parte, a gente já realizou, que foi um alinhamento e estudo de concepções do referencial curricular gaúcho e da Base Nacional Comum Curricular. E agora, a segunda parte do curso, que está acontecendo paralelo à metodologia de aulas programadas, é a construção do currículo referência do Estado do Rio Grande do Sul. E a ação também que começou nos últimos tempos foi a distribuição de cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade. No que se refere às aulas programadas, a gente tem que entender que ela é diferente do que aulas à distância. Num jeito mais popular de falar, a gente tem usado educação à distância. Não, o Estado está adotando a metodologia de aulas programadas. O que vem a ser essa metodologia? São elaboração de aulas
previamente, com os conhecimentos e os objetos do conhecimento e a habilidade já trabalhada com os alunos como uma forma de reforço. Não necessariamente a aula programada utiliza de tecnologias ou mídias online. Depende da especificidade de cada escola, essa aula programada vem acontecendo, e de acordo com a autonomia do professor em elaborar essas aulas. Pode ser usando livro didático, folhas impressas, como a gente tem realidade de escolas indígenas, por exemplo. Tem a realidade de educandários que usam blog, Facebook, o Google Classroom. Então, cada escola tem a sua especificidade e autonomia em gerir essa aula programada. O que é diferente de uma educação à distância, onde há utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com um pessoal qualificado para isso. É relevante também mencionar que nenhuma dessas metodologias perpassa é melhor que o trabalho do professor na sala de aula, mediando e trocando atividades e conhecimento com os alunos. Mas diante dessa situação atípica, que a gente nunca vivenciou até então, foi uma medida proativa e ágil do governo do estado do Rio Grande do Sul em adotar essa metodologia de aulas programadas. A gente vem aprendendo em ambientes separados, isso é fato, né? A gente vem ressignificando a importância do ensino. Eu acho que nunca se valorizou tanto o trabalho do professor como hoje tem se valorizado, né? Mas diante, então, dessa pandemia, dessa situação emergencial, onde o parecer, a medida provisória 934 prevê a quebra dos 200 dias letivos, mas mantém as 800 horas, foi a medida que o Estado adotou de garantir a aprendizagem dos alunos e a preservação da saúde. Isso, Caroline. Isso. A colega Regiane vai conversar com a gente um pouquinho de como estão sendo as aulas programadas na coordenadoria. Retomar um pouco alguns pontos que a Caroline falou, né, bem importantes, tendo como premissa a excepcionalidade no momento, né, a qual exige a colaboração de todos, principalmente no que se refere ao distanciamento social, e por isso a ressignificação da escola. Uma rotina vinculada à interação dos professores e alunos na troca de experiências realizadas de forma presencial, que agora, então, passa a ser não presencial. Foram repassadas às escolas orientações, à luz da mantenedora, para oferecer suporte necessário durante o período da suspensão dessas aulas presenciais, através, então, da metodologia de aulas programadas. Essas aulas programadas, elas são um meio pelo qual se possa garantir a permanência do vínculo pedagógico com os alunos. Elas contribuem para o fortalecimento do conhecimento, garantindo o direito ao acesso à aprendizagem e, principalmente, ao bem-estar do aluno, não esquecendo da formação integral, em suas dimensões física, afetiva, social, ética, e reforçando, principalmente, a autonomia, a pesquisa e a solidariedade. As aulas programadas são atividades escolares, neste momento não presenciais, e elas são previamente elaboradas pelos professores, com base nos objetos do conhecimento, que são os conteúdos, os procedimentos, já abordados em sala de aula, ou no início do ano letivo, ou no ano passado, no ano anterior. E compreende esse conjunto de atividades organizadas pelos professores em cada componente curricular, ou seja, em cada disciplina, a serem realizadas, então, pelos estudantes. Na primeira etapa, que foi do dia 2 ao do dia 19 de março ao dia 2 de abril,
as atividades foram entregues aos alunos, ainda de forma presencial, porque foi o último dia que eles estiveram na escola. A segunda etapa, que contempla o período de 3 a 30 de abril agora, as escolas tiveram que elaborar estratégias em que essas aulas programadas chegassem aos alunos, de forma física ou online. E um dos principais objetivos das aulas programadas, com a retomada dos objetos do conhecimento, esses conteúdos, é contribuir no fortalecimento e na ampliação de habilidades e competências já adquiridas para as diferentes aprendizagens. E também minimizar os prejuízos da ordem pedagógica causados quanto pela suspensão do tempo de aprendizagem presencial. As aulas programadas, Caroline já fez referência, mas isso é um fator muito importante. Não são necessariamente de forma online. Cada escola, através de sua autonomia e ciente da sua realidade e da sua responsabilidade, estabeleceu alternativas para que todos os alunos tivessem acesso ao material de estudos, seja através de meios digitais, e-mail, WhatsApp, Classroom. Muitas escolas já usavam o Facebook, para divulgar os projetos e as atividades, e passam agora a utilizar também para a socialização de aprendizagens. Ou, por último, a entrega do material impresso. É necessário criar caminhos que facilitem o acesso ao conhecimento, garantindo, então, ao aluno o direito à aprendizagem e ao bem-estar deles. Desta forma, as 86 escolas de abrangência da Terceira Coordenadoria Regional de Educação elaboraram seus planos de ação, no qual descrevem os objetos do conhecimento, pensando e tendo como vista respectivas habilidades, né, para o determinado período a serem alcançados pelos alunos, por componente curricular, ou seja, por disciplina. Salienta-se nesse momento que na maioria das escolas, as atividades online, neste momento, elas têm se apresentado como uma alternativa pedagógica. Alguns professores que não utilizavam ou não estavam familiarizados, eles têm utilizado vídeos, textos, áudios, imagens, para aprimorar o conhecimento. Além do Face, muitos docentes criaram um grupo de WhatsApp com pais e alunos. Dependendo da idade dos estudantes, foram compartilhadas pastas no Google Drive com materiais e alguns utilizaram também em Classroom, que se propõe a ser uma sala de aula virtual. O que se quer colocar que nessa autonomia e pelo tamanho da nossa rede, tanto da área de abrangência da Terceira Coordenadoria, quanto a rede estadual, ela tem diversas realidades, diferentes realidades. E com isso ela precisa dar conta dessas diferentes realidades no que diz respeito ao acesso ao conhecimento. Os processos, as metodologias e a comunicação, elas ganharam um novo sentido, principalmente também para os alunos, de forma mais objetiva, consciente, na pesquisa, e não só para manter as redes sociais. Essa questão da ética na pesquisa, da questão de onde pesquisar, de que forma. Então, o aluno, desta forma, está se tornando também mais consciente. Nesse período de afastamento presencial, lembramos também do papel fundamental das famílias em fazer um planejamento de estudos junto com seus filhos, no acompanhamento, né, do cumprimento dessas atividades pedagógicas não presenciais por mediadores familiares. É um conjunto de ações do Estado, da coordenadoria, das escolas e também da família.
e, consequentemente, o aluno na sua parte realizando as atividades. Haverá, no retorno das aulas presenciais, um processo de avaliação quanto à aprendizagem dos alunos, para que se possa identificar o nível de aprendizagem e de que forma as atividades realizadas durante essas aulas programadas contribuíram na manutenção de habilidades e das competências já adquiridas. Para fazer um fechamento dessa primeira parte, assim, expositiva, nós estaremos depois respondendo as perguntas que forem necessárias, mas para o fechamento dessa primeira parte, eu queria trazer um breve relato das aulas programadas, trazendo 3 depoimentos. O plano de ação das escolas, das 86 escolas, foram enviadas à coordenadoria. Elas vão compor um relatório circunstancial. E neste relatório, além dos planos de ação, além dos vídeos e também das fotografias, há depoimentos de pais, alunos e professores, no que tange esse período que nós estamos vivenciando com as aulas programadas. Então, trago aqui 3 pequenos depoimentos desses documentos. Da Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo, o relato de uma professora. Criamos no Google Classroom uma estrutura com todas as turmas. Junto com isso, fizemos grupos para cada turma no WhatsApp. As atividades são todas postadas no Classroom e o professor que preferir a interação com os alunos nas redes pode conversar pelos outros meios também. Os líderes de turma também auxiliam com lembretes para suas turmas, para que realizem as atividades, formando assim uma corrente de fortalecimento do conhecimento. O outro relato é da aluna Escola de Educação Básica Vidal de Negreiros. Bom, até agora estou achando legal. Bem tranquilas as atividades. Estou conseguindo fazer todas. Gostei da forma que a professora de biologia mandou fazer as atividades, com bastante pesquisa. Gostei também das atividades com um livro que as professoras de língua inglesa e língua portuguesa enviaram. Assim, se tornou mais prático de fazer. E, por último, um depoimento da professora, também da Escola Estadual de Educação Básica Vidal de Negreiros, em relação ao curso realizado. Aprendi, com o curso Currículo em Ação, que devemos assumir nosso papel com a educação da nossa rede de ensino da Escola Gaúcha e dar condições para que os estudantes cumpram com sucesso a sua trajetória escolar na educação básica. Orientar para o mundo do trabalho, com solidariedade e respeito aos valores éticos, cidadania e justiça. E assim chegar ao nosso objetivo, que é a aprendizagem significativa e de qualidade. Para isso, devemos ter nosso currículo bem elaborado e planejado. É só para ilustrar um pouco das questões que estão agora, então, permeando esse tempo de aulas programadas, não presenciais, na área de abrangência da 3ª Coordenadoria Regional de Educação. Há muitos questionamentos ainda, mas há um caminho que está sendo percorrido e com um esforço enorme dos nossos professores. Por enquanto é isso, depois ficamos à disposição para os questionamentos. Ok, colocando então um pouco como está a questão na rede privada de ensino, em especial na nossa instituição de ensino. Assim como as escolas do Estado, na cidade, nós também entramos em meados de março em período de suspensão de aula. Isso é uma coisa que, como a Caroline falou, é inédito na história da humanidade. Temos 1,5 bilhão de estudantes que estão fora de suas escolas e suas universidades. E eu sempre costumei dizer, se por um lado as crianças, elas são as que menos vão ser afetadas pelos sintomas da pandemia, elas vão ser mais as afetadas no que diz respeito às medidas que nós estamos adotando para salvar vidas
e não expandir mais essa doença, assim. A escola, então, ela tem que manter o seu objetivo, que é manter esse vínculo na aprendizagem do aluno. O aluno deve continuar aprendendo, mesmo nesse período que estamos recolhidos em nossos lares, ou com aulas suspensas. A gente já sabe que nas férias de verão, tem até estudos que comprovam isso, que 8 a 10 semanas sem ir na aula podem gerar com que o aluno, não vou dizer desaprenda, mas um prejuízo de 10 a 25% na aprendizagem do aluno. Todos sabem que quando os alunos retornam dessas férias mais longas de verão, eles vêm com algumas lacunas e o professor precisa logo no início do ano também fazer alguma retomada. O mesmo iria acontecer nessa época de pandemia em que as aulas estão suspensas. Os alunos iriam retornar com muitas lacunas e a gente quer exatamente evitar isso, que se tenha lacunas no momento que retornarmos para a sala de aula. Então, nós, a rede privada, a gente elaborou um plano de ação para essas aulas em ensino domiciliar. Nós somos uma escola que tem em torno de 600 alunos, atua desde a educação infantil, 4 e 5 anos, até o final do ensino médio. E nós já tínhamos alguma expertise com o uso da tecnologia. Nós utilizamos, em nossa instituição, a plataforma Google for Education, e lá existem diferentes aplicativos. Os alunos, eles já ganham, assim que chegam na escola, um e-mail institucional, o seu nome e sobrenome, @colégiogaspar.com.br, e já aprende a lidar com essas ferramentas desde o início. Claro, até então utilizávamos somente a partir do 4º ano. Foi por meio dessa pandemia que a gente foi meio que forçado a utilizar desde a educação infantil, lógico que lá embaixo com um apoio muito importante dos pais, tá? E meio a isso, a gente também teve que pensar uma metodologia que a gente pudesse abranger esse ensino. Eu me lembro que nós paramos aula na quarta-feira, quinta e sexta-feira ficamos coordenação pedagógica, direção, o pessoal do nosso apoio técnico trabalhando para ver como as aulas poderiam ser trabalhadas já na semana seguinte em regime domiciliar. Sábado foi feito um treinamento, uma formação com todos os professores e a partir dali então iniciamos nossas aulas. Tá? Decidimos por aplicar uma metodologia simples, seguir aquilo que cada professor tinha colocado em seus planos de ensino, seus planos de trabalho, que estava em consonância com a BNCC. Então, tínhamos claros quais seriam os conhecimentos, as habilidades que deveriam ser trabalhadas. Também tínhamos noção que não seria possível fazer tudo, mas iríamos fazer tudo que fosse possível. Tá? Nós iríamos trabalhar o máximo para que desse certo. E resolvemos fazer aulas simples, tá? Por meio de unidades temáticas, em que houvesse alguma introdução, na qual o professor pudesse trabalhar os conhecimentos prévios dos alunos, introduzir algum tema, apresentar algo novo e fazer alguma produção, alguma atividade com esse aluno de diferentes formas. Nós temos que salientar que nós não temos o ambiente escolar, como assim a gente conhece, com laboratórios e outras coisas nesse sentido, pátio, sala de aula e outros materiais, mas nós tínhamos que pensar que nós teríamos as casas desses alunos, os apartamentos deles, como salas de aula. Então, os professores tiveram que pensar que talvez a cozinha pudesse ser usada como sala de aula, talvez a sala, talvez quem tivesse algum pátio, o apoio da família seria muito importante nesse contexto e tudo mais. Então, trabalhamos nesse sentido de pensar aulas diferentes. Como é tudo uma novidade e ninguém mundo afora tinha respostas para isso, tinha alguma receita que pudesse nos dar, nós tivemos que transformar naquela escola que aprende. Se tem uma coisa que uma crise pode ensinar para nós é que a gente pode aprender bastante, a gente pode inovar e fazer coisas diferentes. Então, nós colocamos nessa posição. Não tinha nenhum plano, como falei, concreto a se seguir. Não tinha, nesse sentido. Então, optamos por utilizar os conhecimentos que nós já tínhamos e nós sabíamos desde o início que nós tínhamos que mudar algumas coisas. Bem, quando iniciamos, os professores trabalharam por meio dos e-mails dos pais, da educação infantil até o 4º ano, já que os alunos ainda não possuíam o e-mail institucional. Então, enviava-se e-mail para os pais faziam atividades, se retornava esse e-mail. Depois percebemos que essa não era a melhor forma, que talvez fosse interessante introduzirmos a plataforma Google for Education também nesses anos de ensino. E assim o fizemos logo em seguida, com 1 ou 2 semanas depois de aula, que deu um resultado muito positivo. Nós também pensamos que no início a melhor aula a gente poderia achar no YouTube, com algum Nobel falando algum tema para alunos, etc. E nós descobrimos que não, nós descobrimos que muitas vezes o professor, do jeito dele, com o vínculo que ele já tem desse aluno, através de uma aula gravada ou de uma webconferência, consegue cativar muito melhor o estudante do que se pensado anteriormente. Então, mudamos para isso também. Nas próximas semanas, vamos estar ampliando ainda mais essa interação de professores com os alunos. Nesse meio tempo, a gente está ouvindo bastante o que os professores estão aprendendo com isso. Eles nos dão feedbacks constantes, o que dá certo, o que não dá certo.
O que dá certo a gente costuma continuar e melhorar, e o que não dá certo a gente costuma corrigir, é isso que tem que ser feito. Então, todo dia eu digo é um aprendizado. Nós, como equipe diretiva, nos reunimos uma vez na semana para avaliar como foram as aulas da semana seguinte e planejar as aulas da próxima semana. Ao mesmo tempo, a gente está ouvindo bastante o que os alunos estão dizendo, o que os pais estão dizendo. Nós descobrimos que, às vezes, uma atividade não poderia ser simplesmente colocada para as famílias, ela deveria ser explicada, inclusive os objetivos dela deveriam estar claros para essa família. Então, nós resolvemos ali também clarear um pouco mais, para os pais terem noção, opa, o que é importante o meu filho aprender com essa atividade? O que eu tenho que dar de feedback para a professora para ela poder averiguar realmente se aconteceu ou não essa atividade? Nos últimos tempos, nós também estamos nos deparando com uma coisa que a gente vai agora, nas próximas semanas, ter que descobrir como nós podemos trabalhar melhor, que é a questão emocional dos alunos e emocional das famílias também. Nós já estamos percebendo, nós estamos mais de 30 dias, 39, 40 dias agora, com aulas interrompidas, e um desafio que está na frente das famílias, está com os estudantes, é a questão do que eu faço agora. A tendência é que continuemos, então, com as aulas em regime domiciliar por algumas semanas a mais. Até que ponto iremos saber lidar com isso de uma forma tranquila e exitosa? Então, nós estamos tentando achar agora outros meios para que a gente possa atingir esse aluno também numa questão que trate do emocional dele, que ele possa continuar se sentindo bem, que ele possa achar significado nas coisas. Não tenho dúvida nenhuma que o papel do professor vai ser imprescindível nesse momento, e nós, como escola, como equipe diretiva, vamos ter que apoiar esse professor nessa tarefa árdua dele. Bem, o retorno vai acontecer em algum momento. Quando nós tivermos esse retorno, nós muito provavelmente teremos que fazer uma sondagem da aprendizagem desses estudantes. Durante 2, 3 semanas, teremos que ficar observando o que esses estudantes realmente conseguiram aprender durante esse tempo, quais foram as evoluções que ele teve, quais são as lacunas que ele está apresentando, e em cima disso teremos que preparar nossas aulas para o segundo semestre, de maneira talvez a recuperar algumas coisas que ficaram, mas certamente com um calendário escolar diferente daquele que nós havíamos planejado até então. Então, certamente, o segundo semestre será diferente para a nossa instituição. De tudo isso, o que eu estou percebendo que vai ficar? Certamente as empresas de tecnologia, de educação, estão dizendo, bem, agora é a nossa hora. Está na hora de mostrar que a gente pode ajudar a escola a ensinar. Ótimo! Quem sabe a gente realmente consiga evoluir como instituição de ensino do uso das novas tecnologias a favor da educação. Certamente está sendo o melhor ambiente de aprendizado. Estamos percebendo que esse vínculo escola e família, ele é muito importante. Se tinham muitas pessoas que até então defendiam veementemente o ensino domiciliar, a gente está vendo hoje que a nossa sociedade está pedindo novamente a escola, os nossos alunos estão pedindo o ambiente escolar, as nossas famílias querem essa interação com a instituição de ensino. Vai ser algo que vai ficar após esse período de pandemia, sem dúvida alguma. Então, são esperanças que eu coloco daqui para frente, que a gente possa estar como instituição evoluindo, não só no segundo semestre, mas certamente nos próximos anos também. Então, era basicamente isso da minha parte, da parte da rede privada de ensino. Muito obrigado. Conforme o Tiago ressaltou ali da importância do trabalho das famílias, né? E dessa reciclagem do professor, de certa forma, assim, de aprender, né? Eu acho que se a gente pensar quando a gente aprende, é sob pressão e quando a gente necessita. Isso é uma aprendizagem significativa. Então, acho que a gente nunca mais vai ser como a gente foi. A gente tem casos de professores que tinham dificuldade nas tecnologias e agora estão se reinventando, né? Estão aprendendo. E como é bom quando a gente aprende, né? E é vida que segue. Em relação, aqui tem uma pergunta, né? Como tem se dado o acompanhamento das atividades e aprendizagens pelos professores? Bom, conforme a gente falou, né? A metodologia de aula programada, ela se dá de acordo com a especificidade de cada escola. É um pouco diferente da rede privada, onde a gente consegue unir todo mundo nessa metodologia digital, né? A escola que adota a metodologia digital, seja o Google Classroom, seja o grupo de WhatsApp, Facebook, né, videoaulas, enfim, alguns professores já fazem esse acompanhamento e essa correção das atividades no momento que elas são feitas.
Existem professores que fazem link explicando os objetos do conhecimento, né, que a gente chamava de conteúdo, e fazendo perguntas depois disso e já corrigindo e ajudando os alunos no que eles não entenderam. Claro que a gente tem especificidade de escolas que entregam trabalho impresso, por exemplo. Esses trabalhos vão ser entregues no retorno e o professor vai corrigir e avaliar o desenvolvimento do aluno. E como a Regiane falou, muito provavelmente, após o retorno, serão feitas avaliações diagnósticas para ver como está e onde está, em que nível de progressão está esse conhecimento do aluno. Né? Então, o professor tem autonomia de gerenciar essa entrega e correção das atividades. Eu não sei se a Regiane tem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que foi muito bem colocado, só acrescentar ainda que os professores, eles continuam com o diário de classe online. No estado, eles devem registrar, né, essas atividades que os alunos estão realizando. Então, também ali faz parte de um controle de como essas atividades estão sendo realizadas. Ok, tem uma pergunta para mim aqui. Como a escola está conversando, se comunicando com os pais? Como os pais estão se manifestando? Bem, a escola, tradicionalmente, ela já tem vários canais de comunicação com os pais, desde telefone, agenda escolar, até o atendimento que se faz na recepção da escola, e-mail. Nós já tínhamos adotado desde o ano passado um aplicativo que servia de comunicação para os pais. Então, nós, sem dúvida alguma, tivemos que aprimorar esses canais, principalmente esses canais de conversação, de comunicação remota com essas famílias. Bem, inicialmente, quando resolvemos, então, suspender as aulas, já emitimos um comunicado para os pais, colocando como iríamos atuar daqui para frente, que viriam mais informações nos próximos dias. Depois, emitimos mais comunicados explicando como é que iriam funcionar as aulas de maneira remota. Nos colocamos também à disposição nossa telefonia, para poder esclarecer esses pais de como deveriam agir nessa questão do ensino domiciliar, com dúvidas, etc. Tudo. Depois, ficamos monitorando, bem, quem está conseguindo fazer as atividades, quem não está conseguindo. Ligamos para esses pais que, porventura, não estavam entregando, para essas famílias, para esses alunos, que não estavam entregando essas atividades dentro do prazo estabelecido. Conversamos com eles, sempre no intuito de colocarmos à disposição, ao apoio, para tentar ajudar. Porque, como eu falei antes, é uma coisa nova tanto para a escola, nova para a família, e todos estamos aprendendo com isso tudo. Hoje a comunicação ainda acontece muito via e-mail, e a gente também vê outros canais de comunicação, desde o Hangout, que é um dos que fazem parte ali do Google. Estamos utilizando também as webconferências pelo Google Meet, que estão sendo bem produtivas, estão sendo um bom canal de comunicação. O que a gente veio percebendo com o tempo, que era lógico, tá? No início, primeiras 2, 3 semanas, os pais tinham mais dificuldades na questão de uso da técnica, né? Como utilizar a tecnologia para fazer aula. Hoje estamos percebendo que aparece uma ou outra dúvida a respeito da aula, um outro questionamento de por que se utilizou isso e por que não se utilizou aquilo, ou o que a professora realmente queria com essa atividade, etc. A prova agendada, posso fazer depois, e coisas assim que fazem parte do ambiente escolar e que realmente seria estranho se a pergunta não viesse agora nesse ambiente também, tá? Porque toda vez que a gente interage com alguma coisa, a gente tem dúvidas, a gente tem questionamentos, e essas coisas têm que chegar até a escola para a escola poder lidar e resolver com essa questão. Então, a comunicação, que no início, eu diria assim, de uma escala de... No início estava numa escala de 0 a 10, 9, agora ela está em 3, 4. Ou seja, há menos dúvidas por parte das famílias, as famílias estão conseguindo lidar melhor com as atividades, tá, do que antes, os alunos estão conseguindo fazer melhor as coisas do que antes, então a gente vê progresso nisso, e ainda continuamos com essa comunicação com os pais a respeito da metodologia que a gente está adotando, mas cada vez a gente percebe que as pessoas estão mais esclarecidas de como proceder e como encaminhar as coisas. Dando sequência aqui, né, ao nosso debate, tem a seguinte pergunta: é possível dizer que os estudantes da rede estadual têm acesso aos meios digitais ou a rede tem enfrentado dificuldades em relação a isso? Bom, algumas semanas atrás, a gente fez um levantamento enquanto coordenadoria, e assim todas as coordenadorias, de quais foram os recursos utilizados pelas escolas. Então, cada escola foi colocando o recurso que mais utilizou.
Depois a gente fez um levantamento. Em função desse levantamento, a gente viu que quase 90% das escolas usam algum recurso digital. Mensagens eletrônicas, e-mail, WhatsApp, ou postagens em redes sociais, ou até plataformas digitais. Sendo que mensagens eletrônicas ficou, então, cerca de 90%. E todas as escolas, né, estão usando, então, de recursos de material impresso, livro didático, que é a nossa realidade, né. Então, sim, existe, né, a gente não pode esconder que a rede tem várias especificidades, e muitas realidades são essas, de livro didático e material impresso, mas nada impede que a aprendizagem aconteça, né? E como a gente disse antes, na retomada, a gente vai verificar o nível de aprendizagem dos alunos e, partir daí, continuar a mediação das aulas, né? Há uma pergunta aqui. Gostaria de ouvir relatos sobre as aulas de educação física. O que está sendo feito? Bom, o que é proposto, então, que a escola elabore esse objeto de conhecimento no plano de ação e envie para nós o objeto de conhecimento e para o aluno a atividade que deve ser realizada. O controle das atividades é de competência da escola, mas os planos que nos chegam, e uma das coisas interessantes, a educação física. Então, a importância do alongamento e brincadeiras antigas. É algo que, dependendo o nível de escolaridade, ou se é o ensino fundamental ou o ensino médio, aquele foi proposto por uma escola, para um 6º ano, esse objeto do conhecimento, o aluno consegue, dentro da sua realidade, pesquisar e interagir com esse objeto de conhecimento, realizando o alongamento, né, através também como o professor enviou essa atividade, e também na pesquisa, conversando com a família, interagindo com a família sobre essa questão. Um outro objeto do conhecimento que foi proposto por uma escola de ensino normal é a questão da cultura corporal. Então, muito o ensino médio, ele é voltado para pesquisa. E o ensino fundamental, ele tenta interagir com as famílias de alguma forma que esses alunos possam também realizar e se identificar com a atividade. Num outro relato, num outro plano de ação que nos chegou, falava da questão de escolher qual a sua principal atividade física, o que você gosta, qual o esporte que você gosta. Então, houve, não me lembro, né, toda a questão. Nisso ele se identificou, fez a pesquisa também e interagiu dentro dessa proposta. É claro, a Caroline ressaltou antes, nós não temos como fazer atividades pontuais com os nossos alunos em relação ao que nós estamos fazendo nesse momento, propondo para que eles façam as atividades e que não deixem de realizá-las como atividade física. Né? A educação física não vai ter uma aula de voleibol proposta, não vai ter uma aula de basquetebol, mas ela sim está propondo para que esses alunos eles consigam realizar algumas atividades práticas em relação ao corpo, e sendo a pesquisa ou também na prática dentro da sua realidade, no seu contexto familiar. Para complementar o que a Regiane falou, tem um exemplo de uma escola que a professora sugeriu fazer um jogo da velha grande no chão e o pai ou a mãe jogar com a criança, sendo cada uma peça do jogo da velha. Foi muito interessante. A escola mandou um vídeo para a gente mostrando o envolvimento de pais, né? Uma atividade simples e que gerou movimento, gerou satisfação. A gente também tem uma escola que usou o aplicativo TikTok, acho que é o TikTok, e eles tinham que fazer uma mágica de aparecer e desaparecer, e nesse sentido houve muita movimentação e criatividade desses alunos, e tudo isso em séries iniciais, né, crianças pequenas. A gente vê bastante também nos planos de ação construção de brinquedos antigos
para brincar com suas famílias. Isso apareceu bastante. Pesquisa sobre os Jogos Olímpicos apareceu bastante, só que agora a gente não sabe com a situação, né, como vai ficar, mas também apareceu bastante nos planos de ação. Bem, tem uma pergunta aqui também. Como essas aulas são validadas no sentido carga horária, dia letivo? Já existe uma norma dos conselhos de educação colocando como isso pode ser. Então, essas aulas que estão acontecendo de maneira remota, elas estão valendo sim como dias ativos. Mas nossa preocupação, eu diria assim, não é tanto com a validade delas em si, mas com o próprio desenvolvimento do aluno, tá? Nós optamos, então, por criar uma metodologia que cada professor tivesse que fazer unidades temáticas de acordo com o número de períodos e tudo mais. Mas como eu ressaltei antes, o nosso propósito principal é que os alunos continuem aprendendo, continuem elaborando, trabalhando com conhecimento em casa, tanto na questão da educação física, como foi citado anteriormente, como em outros conhecimentos, e certamente, no nosso caso de escola privada, a gente vai estar, depois, num segundo semestre, oferecendo um calendário mais recheado, onde é que a gente possa olhar para essas lacunas do estudante e poder fazer mais coisas com ele. Então, como digo, ok, nós temos, eu diria assim que a questão de dias letivos, carga horária, não vou dizer que passa uma mera burocracia, mas a situação atual nos faz pensar um pouco diferente em cima da legislação. Então, tem algumas normativas que já nos dão suporte para isso, mas nosso principal foco é oferecer, na casa dos estudantes, um ambiente de aprendizado também. Isso, então na sequência, a outra pergunta é quanto aos professores que não possuem recursos adequados para fazer suas aulas, como um bom celular, computador ou notebook, qual é a orientação? Bom, a gente sabe que nem sempre a gente tem condições de ter os melhores meios digitais, né? Muita gente, eu acho que já melhorou o que tem em casa em função disso, mas a realidade está aí. E a orientação é que o professor usa o material disponível na escola. A gente tem escolas com ricos materiais, livros didáticos, bibliotecas, né? Material impresso. A orientação é que se use disso. Se empreste os livros didáticos podem ser utilizados em atividades programadas, né? Domiciliares. Essa é a orientação, que a gente use o que tenha disponível na escola que a gente atua. A outra pergunta, qual é a maior dificuldade que as escolas estão enfrentando em relação a esse novo modo de docência nos anos iniciais? Eu vou passar a pergunta inicial para a Caroline, porque ela é a articuladora dos anos iniciais, né? Me reporto mais ao médio, mas ela já fez referência a isso, né? A questão desse professor nessa metodologia, desta docência hoje, que todos nós estamos nos adaptando nas suas mais diferentes esferas, né? Isso. No que se refere aos anos iniciais, dentro do possível e da possibilidade de cada família, é sempre importante que haja uma supervisão de um adulto, não no sentido de ensinar, porque a gente entende que ninguém substitui o trabalho do professor, mas de estar junto, de aprender junto, né? Nesse sentido, as atividades dos anos iniciais são direcionadas, a gente trabalha com todas as áreas do conhecimento, mas claro, elas são direcionadas mais a matemática e língua portuguesa. A gente vê, por exemplo, uma escola que os alunos tiveram que procurar dentro de suas casas objetos que tinham a letra inicial de todo o alfabeto. Então, nesse sentido, é orientado que os professores de anos iniciais utilizem do dia a dia do aluno, né? Uma vez que o meio digital já é mais difícil para crianças em anos iniciais. Ok, uma outra pergunta aqui. É uma opção realizar um encontro presencial com os pais e instruí-los de como conduzir as atividades com os filhos? Bem, eu diria que encontro presencial, neste momento, como estamos evitando o contato social, não. Mas certamente oferecer dicas para os pais de como eles podem ajudar no aprendizado das crianças é realmente muito instrutivo. Falando um pouco da experiência, nós começamos a perceber uma tranquilidade maior dos pais no momento em que eles começaram a entender o porquê dessa atividade e como realizá-la.
tá? Isso foi muito importante. E tá aí o papel do professor, orientar adequadamente essas famílias. Muitas vezes, como docente, a gente acha bem, para nós está claro como docente que essa atividade é importante, mas talvez a família tenha que ser um pouco mais orientada qual é o objetivo dessa aprendizagem. Logicamente, se a família souber que o objetivo dessa atividade é tal especificidade, ela certamente vai conseguir auxiliar o filho a ter maior sucesso na execução desta tarefa. Então, isso. Realizar encontros presenciais, eu diria que no momento não é o adequado, visto que estamos realmente em situação que não nos permite isso, né? Mas sim, orientar os pais é sem dúvida alguma muito importante para que as aulas em regime domiciliar possam ter sucesso. Pessoal, a gente está finalizando o nosso tempo de web, né? A gente fez o teste na semana passada, a gente também aprende com isso, né? Causa uma angústia, porque a gente quer que funcione, e que bom que hoje deu certo. E de coração, eu quero aqui agradecer aos meus colegas de rede estadual pelo empenho, pelo envolvimento. Tem dias que a gente se fala com os supervisores por WhatsApp, assim, 30 vezes. Mas que bom que isso está acontecendo, porque a gente está ajudando, a gente vê esse comprometimento e envolvimento de todos, cada um do seu jeito, dentro da sua especificidade. Como é bom ver isso, como é bom trabalhar em equipe. A gente se une nas situações de estresse, eu acho que isso a gente está vendo a cada dia, a Regi está rindo ali, porque é uma situação de conflito sempre, e é muito bom poder contar com todos vocês, a parceria da rede privada também, a rede municipal. Nossa, a gente tem aprendido muito junto. E as angústias vão ser superadas, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Hoje ou amanhã está saindo um novo decreto, a tendência muito forte de parar mais 30 dias, e quem sabe mais 30 ainda. Então não vamos sofrer por antecipação, vamos vivendo cada pouco, né? Como o Thiago disse, a gente fez de um jeito e depois a gente viu que não deu. É isso, a gente está aprendendo, educação é um processo e acontece sempre. E a gente está usando muito a competências socioemocionais, né? As últimas 3 competências da base. Esse ano é o ano de implantação da base com todo esse momento atípico. É um teste de ser professor, né? Eu finalizo, então, agradecendo o carinho mesmo, o envolvimento de todos os colegas, de todos os parceiros, de todos os pais dos nossos alunos, das direções das escolas. Quanta parceria. Muito obrigada mesmo. Continuando, então, o agradecimento da oportunidade da rede estadual, né, expor um pouco do seu trabalho aqui, que nessa época está fazendo, nesse momento, e sim, estamos aprendendo todos juntos, estamos em momento de comprometer-nos com essa questão de fortalecer esse vínculo pedagógico com os nossos alunos, com o apoio de todos os professores e das famílias. Então, também com essas ferramentas metodológicas, né, a questão da web, também com nossos professores na nossa rede, tentando disponibilizar a eles um pouco mais de tranquilidade, que eles possam também olhar, né, para o que estão fazendo, se identificar e ver o valor que isto tem para os nossos alunos, para as nossas famílias. Agradecemos demais, soubemos que houve diversas interações e a webinar também vai ficar disponível aqui no site da univates.br/webinar. E neste momento é isso. Ok, então encerrando, a gente sabe que esse não é um modelo ideal de ensino, né? Que o ensino presencial ele é muito importante, é isso que nós podemos oferecer, mas no momento o ensino domiciliar é o melhor que a gente pode fazer para nossas crianças, para esses nossos jovens, para esses nossos adolescentes, e a gente vai fazer ele da melhor forma possível. Então, agradeço a todos que estão trabalhando pela educação, agradeço em especial pelas famílias que estão tendo esse desafio de ajudar seus filhos e suas filhas nessa tão nobre tarefa de educar. Muito obrigado.